Não tem ninguém vindo pela primeira vez, pelo menos que eu esteja vendo. Então vamos dar. Tem alguém vindo pela primeira vez? Vocês? Olha. Pois sejam bem-vindos, tá? Ali no mural tem todas as atividades aqui do Centro Espírita, viu? Mas rapidamente, passando, na segunda-feira nós temos o estudo da mediunidade e temos o estudo também do Evangelho aqui no auditório. Nas terças-feiras tem o estudo de 2 obras, tem o estudo do Este e tem o estudo também do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Na quarta tem o atendimento fraterno, que também funciona aqui. Na quinta temos a palestra pública. E na sexta tem o tem o estudo do NEP, que é um estudo mais aprofundado. E sábado e domingo temos as obras assistenciais vinculadas à Casa Espírita. Tá? Qualquer dúvida, tanto tem no mural como tem o Maicon, que fica ali na livraria, que pode orientar vocês, tá bom? Você já frequenta alguma casa espírita? Já foram ao Centro Espírita? Então, assim, o que tem de diferente após a palestra é a fluidoterapia pelo passe, tá? Então, depois que termina a palestra, nessa sala ao lado, mediante uma oração, os trabalhadores da casa, alguns impõem as mãos sobre a cabeça da pessoa, mediante uma prece, e acreditamos que estamos, junto com a espiritualidade amiga, doando fluidos bons, energias boas, tá? Quando sai, tem uma aguinha aqui para beber, que às vezes eu acho que quem vem pela primeira vez fica sem saber para que é aquela água, né? Se é uma água benta para se benzer, se é para beber, é para beber, tá? Então, nós acreditamos que mediante a prece, a água, ela capta energias boas. Então, aquela água, a gente acredita que ela é fluidificada pelo ambiente, pelas preces, tá? Então, é uma aguinha para beber, para ajudar a recuperar as energias também, tá bom? Então, vamos dar continuidade. A gente começa nas quintas às 19h30 com o Lourenço, fazendo essa preliminar com a musicoterapia. Temos a prece, a palestra e depois o passe. Então, o Maicon vai diminuir as luzes para ficar mais confortável. Vamos convidar todos a fecharem os olhos, a mentalizarem a figura do nosso Mestre Jesus, tão querido. Ele que foi e é nosso amigo de todas as horas, que é nosso médico, que é nosso Pai, nosso Filho, nosso irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é a Ti, Jesus, que nesse instante elevamos os nossos pensamentos, rogando a Ti, Pai, que de onde o Senhor estiver, derrame, Senhor, sobre nós as Tuas bênçãos. Que possamos, Senhor, encontrar na Tua paz a nossa paz, na Tua alegria, Senhor, nossa alegria. Que possamos, Mestre, ser habilitados para caminhar no caminho de luz que Tu traçastes para nós. Abraça-nos, Senhor, com Teu abraço fraterno. Cuida, Senhor, de cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E derrama sobre nós, Senhor, as Tuas bênçãos. Em especial, Senhor, derrama as Tuas bênçãos sobre o nosso irmão Fábio Carvalho, que irá proferir a nossa palestra. Que Suas palavras, Senhor, possam tocar os nossos corações e que possamos sair daqui, Senhor, um pouco melhor do que quando chegamos. Em Teu nome, que damos continuidade às atividades dessa casa, rogando que continues conosco hoje e sempre, Senhor. Assim seja. E então, nós vamos ler. O tema de hoje São chegados os tempos, tá? E então, nós vamos ler do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, o item Os Obreiros do Senhor,
que é o item 5. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagaste o fraco em lugar de o sustentar? Porque pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é àqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo, e essas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Quem escreveu foi o Espírito de Verdade, em Paris, 1862. E hoje nós temos a alegria de ter mais uma vez na nossa casa o nosso irmão Fábio Carvalho, que agora mora em São Luís, mas estava de passagem, e Mariazinha já pegou ele para cá. O Fábio, ele é o presidente da FEMAR e é uma grande alegria tê-lo aqui. Minhas amigas, meus amigos, nossos votos de muita paz. Jesus Cristo, no seu discurso escatológico, conhecido a partir do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, chamado por alguns estudiosos de o sermão profético, começa as suas profecias com o grande templo de Herodes o Grande, que havia reformado grandemente o templo de Zorobabel, que era conhecido como o segundo templo judaico. Tratava-se de uma obra faraônica, babilônica, porque o templo, ele media aproximadamente 14 hectares. Era 300 por 500. Era algo surreal. Narram os historiadores
que todas as suas paredes internas eram banhadas a ouro e as suas estruturas foram feitas de mármore. E quando Jesus passara por aquela região, ao lado dos seus discípulos, um deles o interpela, após ficar estupefado com o resultado da grande reforma determinada por Herodes o Grande. E ele então chama a atenção do Cristo, e Jesus, observando a estrutura, aproveita a oportunidade para iniciar esse discurso que ficou conhecido como o discurso do fim dos tempos, ou discurso escatológico, ou discurso de profecias, de sermões proféticos. E Jesus então diz: em verdade vos digo, que não lhe sobrará pedra sobre pedra. Historicamente, aproximadamente no ano de 66 da era cristã, explodiu a Revolução Judaica, uma das maiores enfrentadas pelo Império Romano. E ela foi tão grande que durou muitos anos, até que, no ano 70, Tito, o filho de Vespasiano, imperador então de Roma, ele liderou um grande exército para conter a revolta judaica. E eles então, no mês de Nissan, em abril, fizeram um cerco a Jerusalém e sitiaram completamente a cidade. E impediram que a cidade fosse abastecida de alimentos. E no mês de agosto, os judeus que já estavam divididos politicamente entre os sacerdotes, saduceus, fariseus e zelotes, estavam completamente despreparados para qualquer defesa. E então os romanos invadiram a cidade, a destruíram e queimaram o templo. E era tanto fogo no templo que narram os historiadores da primeira fase da era cristã, de que as paredes, elas começaram a ter o seu ouro derretido. E o ouro foi derretendo. E os romanos perceberam a riqueza que tinha no templo de Herodes, então templo de Zorobabel. E eles então começaram a derrubar o templo para conseguir tirar o ouro e o que havia de valor no templo. E praticamente só sobrou do templo uma de suas paredes ocidentais, que ainda hoje é lembrada pelos judeus. E ainda hoje eles vão lá, porque acreditam que Deus ainda se faz presente. E o único muro que sobrou é chamado de o Muro das Lamentações. Muito embora as profecias pareçam ter se concretizado, ainda naqueles dias do cristianismo nascente, a verdade é que Jesus fazia uma profecia para tempos vindouros. Falava o Cristo naquele discurso, indagado pelos apóstolos, que momento seria esse do fim das coisas ou do fim dos tempos. E ele começa a alertar os seus seguidores, os seus alunos, de que ficassem muito alertas, porque quando estes tempos chegassem, apareceriam muitos cristos, muitos falsos profetas, e muitos diriam: o Cristo está aqui, o Cristo está ali.
e levaria muitos incautos. E a fome se espalharia. A guerra deixaria as suas marcas com a orfandade e a viuvez. Levantariam-se as pestes. As dores foram anunciadas pelo meigo e manso Rabi da Galileia. E os homens esperavam, sequiosos, de que Jesus fosse mais claro a respeito daqueles tempos. Até que, no ano de 1857, com o advento da doutrina espírita, uma comunicação mais tarde, em 1864, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu prefácio dizendo: eu vos digo em verdade, um estilo literário do próprio Cristo, em verdade vos digo, são chegados os tempos que eu havia anunciado. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E esses tempos, quando analisados sob a ótica dessas profecias, são facilmente identificados. Muitos estudiosos da sociologia, da antropologia, vêm identificando que esta é uma era de transição. Outrora, os historiadores identificaram a era contemporânea, marcada por uma série de eventos, mudanças e transformações. Entretanto, essa era contemporânea rapidamente foi mudando o seu cenário. Logo após as duas grandes guerras, descobertas e mudanças significativas na sociedade começaram a surgir. Já tínhamos no século XIX marcos importantes, não só dos valores dos iluministas, que deram aso ao surgimento do período constitucionalista, que limitaria o poder dos reis, especialmente com os pensadores da Era das Luzes, a exemplo de Montesquieu, de Diderot, de Voltaire, de Kant, para fazer surgir os estados com essas limitações. Limitações que foram levantadas na Carta da Filadélfia no ano de 1776, mas que ganharam força e graçaram pela humanidade após a Revolução Francesa, dando aso ao surgimento dos estados constitucionais. Em 1824, o Brasil promulga a sua primeira Constituição, seguida de Portugal, em 1825, e os países da Europa vão desenhando um novo modelo de estrutura política. Quando nós chegamos, nesse mesmo século XIX, uma revolução extraordinária, marcada pelas ciências aplicadas, especialmente no modelo de produção que ficou conhecida como Revolução Industrial. O cenário do mundo começa a mudar completamente. As relações
revolução industrial não seriam mais as mesmas do antigo modelo mercantilista. Não havia mais manufaturas. E as cidades começam a engendrar-se para que a busca de mercado consumidor fosse o elemento principal marcado por essa produção em massa. Em busca desse mercado, caímos na Primeira e depois na Segunda Guerra Mundial, vivemos uma Guerra Fria. Mesmo com o surgimento das Nações Unidas e com o esforço notável de Eleanor Roosevelt e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estes anos são marcados por muitas descobertas, o século XX. Quem acompanha a década de 90, por exemplo, vê que transformações acontecem em tão pouco tempo. A década de 70, de 80, uma pessoa de 30 anos era considerada uma pessoa de meia idade, porque se morria aos 60. Mas vacinas, descobertas científicas melhoram a expectativa de vida. A década de 90 é marcada pelo surgimento da rede mundial de computadores. Inicialmente de escada, em apenas 5 anos após o primeiro contato de um computador por outro, por meio de linha telefônica, temos 5 milhões de pessoas conectadas nessa rede mundial. Diferentemente do que aconteceu com a rádio, com a televisão, que durou 17 anos, outro 35 anos, respectivamente, para conectar 5 milhões de pessoas. Hoje, trilhões de bits ligam as pessoas, marcadas por uma vida ora presencial, ora virtual. O mundo cresceu. E o crescimento dessa população, em uma progressão geométrica, não era nem mesmo esperada por Malthus. E vimos as Nações Unidas anunciarem que a humanidade tinha chegado a 6 bilhões, depois a 7 bilhões, agora a 8 bilhões e continua crescendo. Com ela, problemas de toda sorte. A ideação suicida se alastra e hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela ceifa mais vida do que as guerras. De acordo com os dados da ONU, há aproximadamente 520 mil pessoas são assassinadas por ano em nosso planeta, contando com as guerras, e aproximadamente 800 mil ceifam suas próprias vidas. Vivemos em um momento onde essa produção notável da indústria permite alimentos que aparentemente erradicaram a fome no mundo. Ou, caso não tenham erradicado, não é mais um problema de produção. Porque, de acordo com a FAO, hoje nós produzimos alimento para a população do mundo e para mais 1/4, se surgisse hoje. O que permite que milhares de milhões de pessoas estraguem comida. Outras continuam morrendo de fome, mas por problemas políticos, não mais por problemas de produção, como acreditava Malthus. 2 crianças por minuto morrem esfaimadas nesse planeta. De fome. De fome.
Entretanto, se a fome já não se faz presente em tantos lugares, não se pode falar da desnutrição. O mundo segue boa parte desnutrido. E há algo de um cenário completamente diferente da Idade Média, porque os desnutridos não são mais magros, são gordos. Estão cheios, mas sem nutrientes. Os mais pobres têm acesso a alimentos feitos com gordura hidrogenada, açúcar. Em uma época em que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1.200.000 pessoas desencarnam por ano de diabetes. A diabetes vem matando, ou o açúcar vem matando mais do que a pólvora. Mostrando que, de fato, estamos vivendo momentos diferentes. E diariamente a felicidade é apresentada nas televisões dessa ou daquela forma. É interessante falar da felicidade, porque a palavra Cristo, ela significa Messias. E os judeus acreditavam que o Messias chegaria para resolver todos os problemas do mundo. E quando ele chegasse, não haveria mais fome, não haveria mais dor, não haveria mais aflição, não haveria mais guerra. Mas como sempre existe uma ovelha negra, apareceu um profeta chamado Isaías para contrariar todo mundo. E disse que quando o Messias chegasse, aquele que haveria de anunciar a felicidade, aconteceria tudo o contrário. Ele não seria reconhecido, seria perseguido, assassinado, crucificado. E quando os apóstolos viram o grande martírio atravessado por Jesus, não tinham dúvidas de que ele era o Messias. E interessantemente, este mesmo Messias, para fazer menção aos tempos, diz que os tempos seriam semelhantes. Seriam de dor, de perseguição, de testemunho, de horas estremecidas, de horas graves. E vêm as vozes dos céus para confirmar aquela profecia dizendo-nos: em verdade vos digo, são chegados os tempos. E durante o discurso escatológico, Jesus diz: aquele que perseverar e persistir até o fim será salvo. E ao longo da história da igreja e dos notáveis intérpretes do Evangelho, a crença é de que se falava do fim dos tempos, até que Emmanuel, o maior intérprete de Jesus, porque ninguém interpretou tantos versículos do Novo Testamento como Emmanuel. Ninguém tem tantos livros escritos, seja encarnado ou desencarnado, quanto este Espírito. Ele, em uma de suas páginas, nos diz que quando Jesus falou até o fim, não queria falar do fim, queria falar do objetivo. Aquele que perseverar até o objetivo. Porque o objetivo do nosso Senhor não são as dores, não são as aflições, mas Ele nos apresenta um marco para identificarmos estes tempos. Enquanto isso, os pensadores
vão chamar essa era que não mais se confunde com a contemporânea de pós-moderna. Pós-moderna porque ela traz características muito complexas. Se de um lado, ela permite que os indivíduos aprofundem a análise do saber em todas as áreas. Só para termos uma ideia, crianças, jovens de 24 anos, desenvolvem para o mundo inteligências artificiais. É algo que para os leigos é extraordinário. E em pensar que George Lucas, já na década de 80, já imaginava pequenos robôs acompanhando os humanos, e com eles dialogando, também profetizando o futuro numa perspectiva intelectual. Estes tempos em que sondas investigam a crosta de Marte, onde nós nos aproximamos do Sol, onde temos milhares de satélites artificiais, nos permitindo contato com o celular, localização. Nunca tivemos tanto avanço intelectual e tanta capacidade de filosofar sobre a vida. Nestes tempos, ouvimos as palavras sábias de Pierre de Chardin. Tivemos a oportunidade de ouvir Erich Fromm. E quantos pensadores extraordinários. Entretanto, paralelo a isso, convivemos em diversos países latino-americanos com facções criminosas, que divergem desses avanços, onde os mais velhos, de forma legítima, reclamam, dizendo: na minha época, eu poderia sentar na porta de casa tranquilamente. Hoje, quem ousa sentar aqui, na porta de casa, no bairro do Bacuri, olhando um celular, pode encontrar alguém que tem tanto amor pelo alheio, que ele vai levar aquele celular tão bonito, eu queria tanto para mim, combina tanto com a minha cutis, e ele leva. Porque essa sociedade de produção do século XIX gestacionou uma sociedade de consumo. E nos tornamos consumistas. Zygmunt Bauman, um dos grandes críticos da pós-modernidade, esse sociólogo polonês, ele apresentaria as suas preocupações com este momento, onde o amor parece ser líquido, onde as pessoas se olham nas baladas, nas festas, como se estivessem olhando bombons recheados, esperando para que venha o outro no movimento que se aproxime, abra o bombom, consuma aquele chocolate e depois jogue a casca fora, porque depois da balada o indivíduo está só a casca. Está acabado. Está entregue a esses amores sem rosto, a estes amores fugazes, tão líquidos que derramam pelas mãos e ninguém consegue segurar. Mas não é só o amor que está líquido, mas também o medo. Porque estamos vivendo uma época em que as pessoas têm pânico. E se estiverem dentro de casa, pode cair um satélite artificial, um meteoro, ou alguém pode invadir a casa, ou simplesmente
o governo vem e toma, porque aumentou o imposto. Ou um governo totalitário instala o comunismo e a sociedade passa a viver sem a propriedade privada. Mas também a sociedade inteira ficou líquida. As relações ficam frias. Entre empregador e empregado, entre colegas de trabalho. E de repente nos vemos em uma solidão de outra natureza, conhecida como a solidão do homem da metrópole, que é capaz de estar no estádio lotado, com 50 mil pessoas, e ainda se sente sozinho, completamente solitário. Vivemos tempos diferentes, onde valores se chocam, porque se estes tempos nós estamos vendo jovens saindo, formando-se em medicina, não para ficarem ricos e abrirem as suas clínicas na Getúlio Vargas, mas para viajarem para a África, para cuidarem, na condição de médicos sem fronteira, de pobres desconhecidos, com doenças que nós já conseguimos erradicar em nosso país, mas ninguém olha para o continente esquecido, invadido, vilipendiado. Que tempos são esses, onde os anjos convivem com os mais perigosos criminosos, onde pessoas falam com ardor de uma paz, a exemplo de Divaldo Pereira Franco, você e a paz, e ao mesmo tempo convivemos com uma época em que os aventureiros chegam à política, onde não temos mais os estadistas, onde a corrupção campeia por todo lado. E observando isso, Allan Kardec, ao tratar dos tempos chegados, na obra Gênese, diz: nós estamos convivendo com duas gerações. Uma trazendo valores novos, uma apresentando um novo olhar. E Allan Kardec vai dizer que isto é resultado segundo o que trazem os espíritos, em um controle universal dos seus ensinamentos, de uma migração de anjos bons descendo na terra. E esses espíritos se espalham pela sociedade, agora pela vocação, procurando a Igreja Católica, que se reestrutura e se renova, procurando a política, procurando a medicina, procurando o direito, procurando a engenharia para renovar a sociedade. E estes valores, na era de transição, onde uma curva de declínio toca uma curva de ascensão de uma nova era, formando uma espécie de depressão, sendo esta a transição que atravessamos, onde os valores da geração velha lutam por permanecer e os valores da geração nova ganham corpo, pouco a pouco. E o Espírito de verdade, ao dizer que são chegados os tempos, dizem que estes tempos vão nos trazer o sentido verdadeiro para dissipar as trevas. E pouco a pouco as ideias da geração velha há de sumir, carcomida com o tempo, para que não lhe sobre pedra sobre pedra, tal qual o templo de Herodes o Grande, para que sobe apenas o muro das lamentações para aqueles que sentem falta das estruturas que precisam ser derrubadas, destruídas.
mas de outro lado, estes valores que sangraram os tempos e sobreviveram da luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo aos dias de hoje. Estes homens que foram massacrados, perseguidos, assassinados pela igreja nascente, que de perseguidos cristãos se tornaram perseguidores. As cruzadas, a Inquisição, os movimentos de reforma e de contra-reforma. O Evangelho sobreviveu a tudo isso. E chega alvissareiro a estes tempos, para que a profecia do Sermão do Monte também se concretize. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. E esses pacíficos que sobrevivem hão de herdar a terra, porque formam essa geração nova. E estes valores hão de se espalhar e estabelecer uma nova ordem de justiça, uma nova ordem para a humanidade, pautada nos mais dúlcidos valores, estabelecidos pela mais lídima carta moral que o mundo já viu, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Sermão do Monte. São chegados os tempos, e nós somos convidados a participar deste grande banquete, porque neste banquete, de acordo com o Mestre, na parábola do festim das núpcias, os servos, conforme as orientações do seu rei, vão às encruzilhadas, às esquinas, para chamar todos, coxos, doentes, para chamar os cegos e os estropiados. Entretanto, quando chegar no banquete, aqueles que não estiverem com as vestes nupciais terão braços e pernas atados para serem lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, na perspectiva de que essas migrações não trazem apenas os anjos, mas dissipam as trevas, como profetiza igualmente o Espírito de verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. De um lado, as trevas a serem dissipadas, do outro, os justos a serem glorificados, mas no meio, os orgulhosos, que precisam ser confundidos. A grande maioria de nós está nesse muro, dos orgulhosos a serem confundidos. E eu dou graças ao bom Deus, porque todos os dias a doutrina espírita nos confunde. Todos os dias, aquilo que nós acreditávamos ser honra, vem a doutrina e nos confunde dizendo, isso é orgulho, não é honra. E se de um lado o ego nos diz, isso é proteção da dignidade, vem o Evangelho e diz, é falta de humildade. E ele então nos confunde por completo. Como ficaram confusos os patrícios romanos, os legionários, quando viam os cristãos cantando hinos nas arenas romanas, sendo consumidos pelas labaredas de fogo e pelas feras. Quem são esses que cantam diante da morte? Os espíritas.
estão ao lado dos espíritos que estão de pé. Os mortos estão conosco, para nos falar que a morte não existe. É o tempo da espiritualidade. E como diria o poeta, são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos aos céus. E que estes tempos possam ser glorificados dentro de nós, para que o mundo ao nosso redor venha se redimir, mas que especialmente os nossos corações, os maiores templos de Deus na terra, possam receber dos altiplanos da espiritualidade maior as mais firmes bases, estruturas e alicerces do novo templo que há de se tornar inabalável dentro de nós. Que Jesus nos abençoe. Tirar daqui, né? Agradecer mais uma vez ao nosso irmão Fábio. A gente não costuma aplaudir, né? Mas merece aplausos de pé, viu, Fábio? Toda vez eu digo isso. E aproveitando a presença dele também aqui, eu já venho falando para vocês do nosso encontro espírita, né? Então, no dia 21, 22 e 23 de novembro, será o nosso 38º Encontro Espírita da região Tocantina. O tema vai ser Chico Xavier e a Cultura da Paz. Um dos palestrantes, vocês já estão vendo que não devem perder, é Fábio Carvalho, da FEMAR, César Perry, de São Paulo, e João Rabelo, da FEB, em Brasília. Tá? Então, as inscrições serão abertas em breve, ainda não foram abertas, né, Janice? E vão ser gratuitas, então divulguem e venham, né, e participem, tá? Quero convidar vocês também para a próxima quinta-feira se fazerem presentes. O palestrante vai ser o Luiz Alberto, e o tema vai ser bem interessante, que é a intervenção dos espíritos na vida corporal. Quem é curioso quer saber, né? E agora, para fazer nossa prece final, eu convido a nossa irmã Mariazinha, e depois nós teremos a fluidoterapia pelo passe. Vamos nos posicionar numa posição confortável para a reflexão dessa viagem no contexto histórico, as saudades de Jesus e de todo o seu empenho de querer trazer para nós o alívio, o consolo, que nós possamos nos escolher para os tempos que são chegados e a renovação se faça na transformação íntima. Derrama, Senhor, sobre os vasos aqui presentes as bênçãos, que a nossa reflexão se faça para que possamos nos manter firmes no ideal. O ideal de servir, o ideal de ser um ser em evolução. Mestre Jesus,
Na tua passagem como homem, deixaste o legado, o aprendizado, as lições, a fim de que possamos, Senhor, manter essa conexão contigo através da inteligência espiritual em nós. E no momento de elevação de pensamento, nós podemos te sentir, Senhor. Louvado seja, onde quer que esteja, nesse mundo, espargindo luz e pulverizando para nós gotas, orvalho divino, suavizando aflições, a fim de que tenhamos, Senhor, a firmeza do ideal, ser conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.